Olá, tem 1 ano e meio que a gente está trabalhando de casa, está em isolamento, muitas coisas mudaram na nossa rotina do dia a dia. E sabe o que tem acontecido? Tem aumentado problemas ortopédicos, em especial na coluna. Esse é o tema de hoje da nossa entrevista com o médico ortopedista, Dr. Fábio Mendonça, que é presidente do Conselho Administrativo do Hospital H. Bento, em Cuiabá. Doutor, obrigada por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo aqui. Então, cresceu o número de pessoas que estão com problemas lombares, de coluna. O que tem provocado isso? Quais são as causas? Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui, poder informar a nossa população sobre esse tema tão importante e prevalente na coluna, no dia a dia nosso. A questão da pandemia, ela mudou muito a rotina de todos nós, né? A nossa rotina de trabalho, nossa rotina em relação aos nossos familiares, aos nossos filhos, e tudo isso gerou uma sobrecarga, uma mudança na dinâmica, a questão do home office, a questão todo o medo que tivemos, né, durante toda essa pandemia. Graças a Deus está acabando já, né? Mas assim, isso tudo favoreceu e aumentou em muito mesmo a procura no consultório, a procura nos sites também de pesquisas no Google, vê um aumento expressivo da busca sobre dores na coluna. Então assim, isso é um termômetro, né? Indica que a população está sofrendo mais mesmo durante a pandemia com essa questão de dores nas costas. Que tipos assim de lesões podem ser, vocês têm visto mais, ou de problemas que têm aparecido nesse tempo? O problema mais comum que a gente vê está associado ao home office, né? A questão do home office afetou muitos trabalhadores, né? A pessoa não tinha nenhuma estrutura em casa para trabalhar. Então assim, o que a gente observa é que as pessoas pegaram a cadeira da cozinha, colocaram ali na mesa, né, e colocou o notebook na frente e começou a trabalhar ali, né, com o braço no ar, a cadeira não é confortável. E tem uma questão que o home office faz que aumenta, a gente imagina o contrário, mas aumenta a carga de trabalho. Quem está em home office fica muito mais do que ficaria no trabalho, né, original. Então isso aumenta o tempo da pessoa sentada, e dentro de casa não é um ambiente adequado, né? Tem filhos, tem a questão de circulação dentro de casa, tira atenção, atrapalha. Então, assim, o home office é um fator importante no aumento das dores. Outro fator muito importante, que aumentou a incidência, né, de dor, é a parada que nós tivemos com a atividade física. Então, nós tivemos muitos meses, não sei se foi 1 ano ou mais, de academias fechadas, parques com acesso restrito, né, e as pessoas com medo de sair de casa também. Tudo isso favoreceu para a diminuição da atividade física. E a gente sabe que o melhor remédio para dores nas costas é atividade física. Então, quando você para a atividade física, aumenta a dor nas costas. E tem um terceiro fator, tá? A gente tinha um conceito antigo de dores, onde a gente tratava a dor como um conceito de uma lesão orgânica. Ou seja, a pessoa tinha um ferimento, sentia uma dor. A pessoa tinha uma infecção em alguma parte do corpo, aquela bactéria atrapalhava, inflamava, sentia uma dor. Fazia um procedimento cirúrgico, um trauma, doía, né? O conceito da dor moderna, além da parte orgânica, hoje em dia ela engloba a parte emocional. Então, assim, a pandemia causou muito dano emocional à população, né? O aumento de consumo de antidepressivo, de ansiolítico, de remédios para dormir, aumentou exponencialmente nesse período da pandemia. E isso tudo agrava, né? Tem uma expressão que é utilizada e é verdade, né? Que a gente carrega o mundo nas costas. Então, assim, o mundo pesou nas costas da população durante a pandemia. Então, tudo isso associado tem trazido as pessoas, tem feito as pessoas adoecerem, né? As pessoas estão procurando os médicos ou está chegando para vocês assim, depois de muito tempo já agravado? Porque às vezes também com essa questão de pesquisar na internet, né? Aí você vai lá, você vê, passa um não sei o que, toma um não sei o que, faz uma massagem assim, e tem muito essa procura das pessoas quererem achar a solução e elas tentarem resolver em casa antes de procurar um médico, né? Sim. Qual que é o risco disso? Como é que é essa questão? Você é conhecido como Dr. Google, né? Chega com diagnóstico, né? Dr. Google, né? Hoje é concorrente nosso. Tô brincando. Assim,
Uma dica que eu dou para as pessoas, que realmente a informação está aí para todo mundo, né? Mas a informação especializada de uma pessoa que tem um título, que estudou, é totalmente diferente do que uma pesquisa no Dr. Google, ou conversa com o vizinho, com um amigo. Então, existe um sinal de alerta quando a pessoa tem uma dor leve que seja, tá? Que pode ser uma pontinha de um iceberg, uma dor leve, mas uma dor que não melhora depois de 3, 4 semanas, é necessário procurar uma consulta com um ortopedista para fazer essa avaliação. Então, assim, observa o que as pessoas têm procurado, viu? As pessoas têm se cuidado mais. A pandemia trouxe uma novidade, que é a teleconsulta, a telemedicina. Então, isso ampliou o campo. Então, assim, hoje eu faço muita teleconsulta com os pacientes do interior. Então, assim, a pessoa que ia, ele não tinha isso. Isso era uma coisa meio afastada, né? Hoje não, hoje é comum, né? Pessoa de Água Boa, Alta Floresta, Confresa, a questão do oeste aqui do estado. Então, assim, a pessoa que antigamente tinha que deslocar 700 quilômetros, 400, hoje a telemedicina aproximou. Então, a gente vê que cresceu muito a telemedicina nesse período da pandemia, e isso ajuda, tá? A gente vê, o senhor falou de falta de atividade física, né, que aconteceu aí, muita gente ganhou peso, né, partiu para sobrepeso, e agora está voltando na ânsia de querer recuperar. Sim. Quais os riscos para a coluna vertebral? Porque a gente já imagina, né, a coluna é onde passa ali a medula, né, a gente ouve falar tanto em problemas de hérnia de disco, em problemas que podem gerar algo mais grave. Que tipo de risco a pessoa pode se submeter se nessa ânsia ela quiser voltar a pegar peso que ela pegava antes, por exemplo? Não, sim, isso acontece com frequência, viu? Correr atrás do prejuízo, né? A gente tem uma questão que é importante salientar, que é a questão genética. Então, assim, as pessoas que têm um histórico genético de familiares que têm um problema na coluna, antes de fazer uma atividade física, ela é necessário, não é nem facultativo, é necessário que se faça uma avaliação com um médico especialista, para evitar problemas, porque não é raro a gente ter necessidade de indicação cirúrgica para pacientes que começam o exercício físico sem orientação e causam lesão, tipo hérnia, até fratura na hora de levantar um peso. Recentemente tivemos um caso aí, uma senhora voltou para fazer atividade física e teve uma fratura por osteoporose. Então, assim, é importante realmente fazer uma avaliação, principalmente se a pessoa tem um histórico genético que aponta para um possível problema de coluna. Então, no caso, por exemplo, das mulheres, né, às vezes já mais uma idade um pouco mais avançada, que podem ter, né, você falou de osteoporose aí, ou homens, é importante avaliar essa questão óssea também antes? Sim, é importantíssimo, né? A gente sabe que as mulheres, as pessoas, né, dos dois sexos, elas aumentam a massa óssea desde que nasceu até os seus 30 anos, nessa faixa etária. Até os 30 anos, a gente está ganhando massa óssea. Dos 30 anos em diante, a gente começa a perder massa óssea. É uma coisa natural do nosso organismo. Tem vários fatores que influenciam, mas tem gente que essa perda é muito rápida, ela é aguda. Então, tem que ter uma avaliação da qualidade óssea, questão de alongamento. Então, isso só pode ser feito baseado em alguns exames, né, complementares e exame físico. Né? Então, alongamento, questão de massa muscular. É um conjunto de fatores, viu? São muitas coisas que a gente avalia no consultório médico para poder orientar da melhor forma a pessoa. Que tipo de esporte pode ser mais interessante para quem quer começar do zero, né? Já que de repente nunca fez muita atividade física, só fazia uma caminhadinha, né, nos parques, e aí se atentou, não, agora com a pandemia eu aprendi que eu preciso cuidar da minha saúde, melhor ainda, né, estou bem, estou vivo, então vou começar alguma atividade. Tem alguma atividade que é recomendada para os iniciantes? Sim, essa pergunta todo dia no consultório a gente responde ela, né, porque todo mundo quer saber qual é a melhor atividade física, qual que é o top e qual que é a pior, né? No fundo, não existe uma que seja melhor e uma que seja pior. O que existe é o que é possível de ser feito. O que é o pior, eu brinco com meus pacientes, é ficar no sofá ou na cama. Então, assim, a caminhada, ela é um tênis, né? Então é uma questão de fácil fazer. Então a caminhada, eu colocaria como a primeira opção. A segunda opção de atividade física, que nós temos hoje um aumento muito grande de oferta, é que é a academia mesmo. Lá dentro da academia, você tem um ar-condicionado, você tem a segurança, né? Uma academia fazer musculação. Você tem a segurança do local, você tem um profissional de educação física formado que vai estar te orientando. Então, isso diminui muito a chance de ter lesão. Então, assim, se for para elencar em escalas,
caminhada e depois fazer musculação em academia, né? Aí tem todas as outras, dança é muito bom, pilates também ajuda bastante, a natação, para quem gosta de água, é uma questão importante. Mas não tem assim o primeiro, ou o segundo, ou o último, tá? O que tem é fazer atividade física e não fazer atividade física. É pior ficar inativo, né? É isso. E a gente busca se adaptar e de repente que você gosta, né? Eu vi muitos médicos orientando, começa por natação, mas assim, eu particularmente detesto atividade em água, e eu falo, mas como assim, vou ter que fazer, para mim vai ser um sacrifício, não vai ser, outra questão importante é a questão de trânsito também, né? Assim, o que é próximo da sua Mais casa próximo, ou do seu né? trabalho, é esse que você vai ter que fazer, porque senão as pessoas começam e param. Verdade. Então, assim, tem que ter uma logística adequada. Eu queria aproveitar, já que o senhor está aqui, o senhor como a gente anunciou no começo da entrevista, o senhor é presidente do Conselho, né, Administrativo do Hospital H. Bento. Sim. E a gente, em Cuiabá, tem muita gente que não sabe, né, que houve uma mudança aí na estrutura do hospital e que existe esse hospital com algumas especialidades. Queria que o senhor falasse um pouquinho. Onde é o Hospital H. Bento? O que ele traz, né, de especialidades? Vocês têm aí, a gente estava batendo um papo antes aqui, gente, e estava falando que tem especialista só de coluna, você tem problema na coluna, vai para lá, que vocês têm um corpo, né? Conta um pouquinho pra gente, doutor, como é que tá isso? O H. Bento, ele surgiu através de um sonho, tá? Um sonho nós como médicos, né? Eu, doutor Alex, doutor Aleixo, doutor Vinícius, doutor Marlon, nós somos 5 cirurgiões de coluna, médicos especialistas. Nós tivemos esse sonho e tivemos a oportunidade. Então, acabamos adquirindo o Hospital Sotrauma, né? O Sotrauma é um hospital que todos conhecem. Então, aonde era o Sotrauma, hoje estamos com uma nova modalidade lá, que é o H. Bento, né? O H. Bento, esse nome, todo mundo pergunta, né? Eu gostei muito desse nome. Né? O Bento vem de abençoado, de bênção, lugar de bondade, lugar de cuidado, de carinho. E é isso que a gente está trazendo e trabalhando para entregar para as pessoas que nos procuram lá. Né? O H. Bento hoje, ele conta com um corpo especializado em cirurgia de coluna, nós proprietários, né? Então, assim, nós temos uma coisa que é inédita no Brasil, que é o pronto atendimento só em coluna. Então, quem está em casa, sentiu uma dor, sentiu um nervo ciático, vai tentar agendar uma consulta, vai marcar para daqui um mês, Quem tem dor não aguenta 2 horas de dor. Então, assim, vai no H. Bento, que lá você vai ter um médico especialista em coluna para poder te atender no pronto atendimento. Então, é porta aberta. Isso é 24 chegou, horas. vai ser atendido durante o dia. A parte da coluna durante o dia, né? E nós mantivemos a estrutura do hospital focada na ortopedia. Então, nós temos a ortopedia muito forte, que é o histórico do Hospital Sotrauma, né? Então, nós mantivemos isso, só que nós adicionamos ainda, né? O hospital não vive de ortopedia, quem chega lá precisa de atendimento clínico. Então, nós estruturamos um pronto atendimento de clínica médica, que funciona 24 horas por dia, né? Todos os dias da semana. Pouco conhecido ainda na população, então é importante que as pessoas saibam, se precisar de algum problema abdominal, torácico, dor de cabeça, problemas gerais. Clínica geral mesmo. Pode procurar o Hospital H. Bento, que nós temos uma estrutura de diagnóstico, de tratamento. Os exames são feitos lá mesmo, como a gente vê Sim, nós temos hospitais. Tomógrafo lá, temos ultrassom, temos a radiografia e temos o principal, que é a parte médica, que está lá cuidando lá das pessoas que chegam lá. E quanto à UTI? Vocês têm UTI? Como é que está a estrutura de UTI? A UTI nossa é uma coisa que a gente sente muito orgulho dela. Principalmente nesse período pandêmico aí que nós passamos, né? Graças a Deus, vou repetir, está acabando, né? Estamos voltando à vida normal. Mas assim, a nossa UTI é um motivo de muito orgulho, porque é uma UTI humanizada, de fato. O que eu quero dizer com isso? Nós temos equipamentos de ponta, né? Das melhores marcas, a maioria são alemães, né? E nós temos a equipe médica de enfermagem, de fisioterapia, o pessoal do técnico da enfermagem, todo o conjunto farmacêuticos focados ao cuidado do paciente na nossa UTI. Um grande diferencial que é a presença em 100% dos nossos pacientes é permitido, é estimulado e a gente recomenda que fique o acompanhante ao lado do paciente na cama, 24 horas por dia. Isso para adulto, que a gente vê isso muito quando é criança. Quando... Não, assim, a UTI nossa é uma UTI adulta, né? Sim. Ela é uma UTI adulta, então assim,
Nesse período de Covid, nós vimos muito esse sofrimento nas famílias de angústia de não poder estar junto com um familiar que estava na UTI. A presença do familiar traz toda a humanização. Então, assim, esse é um fato que a gente se orgulha de ter criado e mantido lá no Hospital H. Bento, na nossa UTI, sob a liderança do nosso responsável técnico, que é o Dr. Abdon. Então, o Dr. Abdon que está comandando a UTI desde fevereiro. Então, assim, isso melhorou muito a qualidade e hoje nós somos referências em UTI no estado. Que bacana. São quantos leitos de UTI? Nós começamos com 24 leitos na época pandêmica, né? Hoje nós estamos com 10 leitos ativos, né, na UTI, por redução da demanda, graças a Deus. Mas assim, e como é que é a questão da biossegurança, né? Que a gente, muitos dos argumentos, né, foi justamente, não pode, tinha algumas UTIs Covid que o paciente não podia nem visitar nem naquela horinha que tinha, que tecnicamente teria direito, né? Como é que vocês trabalharam isso, nesse tempo em especial? Sim, da mesma forma que os nossos funcionários, nossos colaboradores trabalham. Então, a UTI tem pessoas que não tiveram Covid e trabalharam. Eu mesmo frequentei a UTI quase todos os dias durante a pandemia. Então, assim, por que o médico, o enfermeiro, o técnico pode estar lá junto com o paciente Covid e o acompanhante não pode? Qual que é o argumento? Não, na minha opinião, não existe. O que nós fizemos? Oferecemos todos os EPIs para os acompanhantes. Então, assim, todo acompanhante que está lá dentro no paciente Covid, ele está paramentado, né, com a proteção, com a orientação da nossa equipe, para poder acompanhar o ente querido. E assim, isso muda muito o cuidado nosso com o paciente. Nossa, que bacana, é muito bom saber isso, que para a gente é uma novidade. Realmente é uma novidade, viu? Isso traz muito benefício para todo mundo, para o próprio paciente. Às vezes o paciente ter a possibilidade de conversar com o familiar antes de ser entubado. Isso a gente viu, é um drama, né, social, está acabando, mas a gente viu muito isso, a paciente acordar, isso que é o bom, acordar com uma pessoa conhecida ao lado, né? Isso muda tudo, tá? A gente tem orgulho da nossa UTI. Que bacana. Alguma questão que a gente não abordou, que o senhor gostaria de trazer aqui para a gente encerrar? Sim, eu acho que informar a população, ratificar isso, a questão da clínica médica, né, o Sotrauma, antigo Sotrauma, hoje ele é o H. Bento, né, com a nova cultura, com o novo pensamento, com a nova missão, né, o hospital está focado realmente no cuidado, né, então assim, que a população saiba que pode procurar o H. Bento tanto na ortopedia, em todas as especialidades, tá? A ortopedia, ela foi subdividida, né? Sim, verdade. Né? Então nós temos lá o especialista de ombro, nós temos o especialista de mão, nós temos o especialista em quadril, nós temos o especialista em coluna, nós temos o especialista em pé, nós temos agora, recentemente, vai trabalhar com a gente um médico especializado no trauma mesmo. Então tem a ortopedia, tem uma área da ortopedia que é focada no trauma. Sim. Então nós temos sim, todas as especialidades. Que as pessoas entendam o que o senhor fala aqui é quando acontece um acidente, bateu, quebrou o osso, fraturas. Trânsito demais, né? Fraturas muito, em geral. Então assim, existe uma área da ortopedia que ela é focada somente no trauma. O que isso gera, né? Gera melhor qualidade. Então assim, hoje o paciente que interna no H. Bento, se tem um problema de joelho, vai ser tratado pelo médico especialista de joelho. Se é de coluna, especialista em coluna. Então a gente nichou, né, esse tratamento para melhorar a qualidade. Planos de saúde, os principais, vocês atendem lá? Como é que é essa questão? Sim, hoje o nosso maior plano dentro de Cuiabá é a Unimed, né? A Unimed é uma forte parceira nossa. Né? Então assim, nós temos uma relação com a Unimed de uma tipo uma simbiose, né? Um auxiliando o outro. E também tem outros planos, né? O MT Saúde a gente atende no H. Bento, que é um plano, né, bem muitas vidas aqui, servidores públicos aqui em Cuiabá. Bradesco, Cassi, temos diversos planos, tá? Nas nossas redes sociais, tem o Instagram, tem os próprios sites, né? Se você pesquisar, consegue procurar o H. Bento lá nas redes sociais, tem lá. Procura o Hospital H. Bento, já Isso, encontra ali Hospital as H. redes Bento. sociais. Isso, temos lá sim. Tá ótimo. Obrigada, então, doutor, novamente, pelas suas informações.
E espero que as pessoas, né, lembrem agora, assistir nossa entrevista, vou fazer uma Sim. experiência lá, né? É. É bom de saber, porque aí é um lugar que tem, quando você precisa, eu estava comentando justamente com o Dr. Fábio, eu tive já problema do joelho, tinha um médico do joelho, aí tive um problema de ombro, fui atrás do meu médico do joelho e disse, não, o ombro tem que ser outro. Então ali encontra todas as especialidades, quem precisar de ortopedia. Sim, né? na área da ortopedia, E na área da clínica geral. clínica e na área também, quando tem uma indicação de uma cirurgia, nós temos um cirurgião geral, nós temos... legal. Assim, o hospital hoje está preparado para receber todos os tipos de pacientes. Tá joia, muito obrigada novamente. E eu que agradeço. Um abraço a todos. Bom, nós ouvimos então o Dr. Fábio Mendonça, médico ortopedista e presidente do Conselho Administrativo do Hospital H. Bento em Cuiabá. Procure lá, dá uma conhecida no trabalho deles. E se você tem algum problema, principalmente por causa da pandemia, na coluna, está em home office, está inativo, de repente é a hora de acender uma luzinha de alerta e se cuidar, né? Vamos compartilhar essa entrevista com mais uma pessoa? A nossa entrevista está disponível nos nossos canais e também em destaque no RDTV, do site RD News. Obrigada pela audiência, até a próxima.